Gente, bom dia a todas, todos. Eu gostaria de saudar a cada uma e cada um de vocês na pessoa da irmã Eliana, companheira, enquanto organismo do povo de Deus, e que muito me ensinou nessa trajetória, nessa caminhada. E, ao mesmo tempo, a Simona ali, que foi companheira no sínodo também, uma alegria muito grande, encontramos várias vezes, né? Para mim é uma alegria muito grande estar aqui nesse momento, nesta manhã com vocês. Eu só queria lembrar que ele disse que eu estou presidente do Conselho Nacional do Laicato, mas há 20 dias eu deixei o serviço da presidência do Conselho Nacional do Laicato. Então, hoje eu sou membro do Conselho Nacional do Laicato, estou no serviço pastoral, lá na Arquidiocese de Montes Claros, lugar de onde eu nunca tirei meus pés, meu chão, é de lá que eu venho, junto às pastorais sociais, junto ao próprio Conselho Nacional do Laicato, mas também enquanto assistente social, que eu não deixo de ligar a minha profissão também com o meu testemunho de batizada na igreja, né? Então, eu procuro fazer sempre com esse olhar. De lá que eu venho, né? Enquanto mulher, enquanto pessoa, mulher batizada nesta igreja. Eu queria dizer que talvez o Dom Mota me jogou algumas responsabilidades ali. Sônia vai falar do sínodo. Eu fiz uma opção de não trazer muitas definições de sínodo, sinodalidade, porque eu acho que isso já está sendo trabalhado bastante nos espaços. Mas eu quis trazer, e gostaria de trazer nesta manhã aqui para vocês, um pouco um olhar do que foi a participação da vida religiosa consagrada no sínodo. Eu creio e tenho certeza que foi um diferencial muito grande, até porque eu quero fazer uma ligação nesse tema de vocês, de sentinela de esperança em tempo de travessia. A vida religiosa consagrada no sínodo fez e é um diferencial hoje na resposta do que nós temos. E aí eu quero dizer que talvez algumas pessoas vão olhar o documento final do sínodo e vai dizer, mas não tem tanta novidade aqui. E eu não canso de dizer isso, porque vocês vão ler, a gente está lendo e fala assim, mas isso já existe, isso já tem. E eu quero dizer para vocês que quando nós falamos isto, muitas vezes nós estamos tentando mostrar o contrário daquilo que o Espírito Santo de Deus age. E eu digo isso por quê? Porque ao encerrar a última conferência, e aí o Padre Miguel pode até me corrigir aqui, quando encerramos e que quem estava na presidência da mesa era um patriarca, e ele dizia assim, Papa Francisco, aqui não tem tanta novidade. Talvez muitos vão dizer que nós não temos tanta novidade aqui. Mas a novidade de uma igreja sinodal e do documento quem faz é o Espírito Santo de Deus, não somos nós. Nós somos só instrumentos. Então, quando a gente fica repetindo muitas vezes isso, é porque nós não estamos acreditando no potencial, naquilo que o Espírito Santo de Deus apresenta e que nós caminhamos. Então, a vida religiosa consagrada, sentinela de esperança em tempo de travessia. Eu trouxe isso muito para poder, e vou trazer muito com o olhar do sertão norte-mineiro, Guimarães Rosa e Adélia Prado, que são duas figuras muito importantes até para a minha caminhada e também, eu acho, que para nós. Então, a vida religiosa, sentinela de esperança em tempo de travessia, eu creio que não podia ter um tema mais propício do que este para esta Assembleia. Esse tempo que nós estamos vivendo, porque é um tempo de crise na igreja, é um tempo de crise na sociedade. Dom Mol já trouxe isso muito forte aqui para nós. E essa crise é uma crise multifacetada, né? Ela vai desde a crise da fé, de valores morais, até a perda de credibilidade da igreja ou na igreja.
e a crescente polarização social. E eu, como assistente social, tenho vivenciado muito isto, né? A sociedade moderna, com o seu individualismo, o consumismo, enfrenta desafios e construções de laços comunitários e na busca de um sentido de vida mais profundo. E em tempos de crise, um dos primeiros a sofrer é o espírito. Quem mais sofre em tempo de crise é o espírito. A tendência de, em tempos de crise, é nós nos fecharmos. Por isso que eu estou dizendo que talvez esse tema de você, Sentinela de Esperança, é um tema propício para isto. Fecharmos em nós mesmos e talvez não buscar recuperar aquilo que nós temos. E os salmos apresentam isso muito forte para nós. Os salmistas cantam esta angústia em vários salmos. Sim, a minha alma espera em Deus, dele vem a minha esperança, ele é o meu Deus, é o meu refúgio. Isso está lá no Salmo 62. Mas é bonito o tema de vocês, que nos remete à preocupação de que nós não esquecemos o caminho, que sinaliza uma profundidade de nos mantermos atentos como sentinelas. Estar como sentinela significa estar em posição de vigilância, atenção e cuidado, especialmente em relação ao bem-estar e à proteção de grupos ou comunidade. Recuperar a vida comunitária, recuperar a vida da comunidade paroquial, diocesana, que muitas vezes nós perdemos. E aqui a vida religiosa é o lugar onde nós estamos. E no contexto religioso, nós temos alguns desafios. Crise na igreja, na sociedade, aquilo que eu falava, né? Crise de valores. Então, isso é muito forte para a gente conseguir fazer essa caminhada. É encontrar o sentido nessa experiência, e aí eu chamo vocês enquanto vida religiosa consagrada. Fazer a experiência da sua consagração, o enamorar-se do Senhor, da sua missão e se fazer sentinelas. Ser sentinela tem um sentido de assumir o ponto de guarda. Para tudo isso, precisamos ter ouvidos atentos e coração aberto. A vida religiosa haverá momentos em que será preciso ficarmos sozinhos para fazer esse encontro. Mas outros momentos é preciso fazer junto essa travessia. E em comunidade, esse é um dos significados para caminhar junto, que é o sínodo, sinodalidade, caminhar junto. Então, em tempos de crise, em tempos de travessia, é necessário fazer essa experiência. Caminhar junto também é um desafio muito grande. E nos desafia muito mais ainda, porque é caminhar juntos, levando esperança. Num espaço, numa sociedade, numa igreja onde nós carregamos muito mais feridos. Eu lembro que quando foi lançado o Jubileu da Esperança, eu dizia que talvez o nosso maior desafio será recuperar aqueles que estão feridos. Nós precisamos carregar uma bacia de bálsamo e uma toalha na mão. Sabe, Dom Joaquim Mol? Porque afastamos muita gente da igreja. Houve um afastamento muito grande. E é preciso viver essa experiência. E a vida religiosa sabe muito bem o que é isso. Basta olhar nos lugares mais afastados, as comunidades mais resistentes de luta, nos ambientes mais vulnerabilizados, nos lugares onde ecoa o grito do chão, que nós encontramos um religioso, uma religiosa sendo sentinela e levando esperança, ou sendo sinal de esperança. E esse Brasil afora, o testemunho da vida religiosa consagrada tem sido significativo. Significativo. E eu falo porque eu estou nos ambientes onde a vida religiosa consagrada tem feito essa diferença. E como cristã leiga, né, que assume esse espaço, eu queria também dizer dos vários cristãos leigos que assumem os carismas da vida religiosa e que têm dado um testemunho muito grande nessa igreja do Brasil afora. Então, sendo esses sinais de esperança. Então, trazer essa metáfora, né, da sentinela é muito nesse significado de vigilância, de atenção e de cuidado.
de proteção da comunidade e transmissão da palavra de Deus. E muitas vezes, nesse tempo de desafio, nós temos esquecido isto. Nós temos vivenciado pouco essa experiência. E aí um convite, talvez, que nós precisamos fazer até para nós mesmos. O encontro pessoal e comunitário. Caminhar junto em tempo de travessia. Falar de uma igreja sinodal é falar de uma igreja que caminha junto. Uma igreja que tem estruturas, e a vida religiosa sabe muito bem isso, e talvez as nossas congregações, ou as vossas congregações, têm que repensar um pouco isso. Estruturas pesadas, autoritárias, arrogantes e clericalistas, não dá para caminhar com uma estrutura sinodal. Uma igreja sinodal é uma igreja que abre as portas para o diálogo, para a escuta, para esse caminhar. Então, a experiência com relação ao sínodo, né, nos chama a caminhar junto e acende na igreja esse sinal de esperança. Todos somos chamados a caminhar juntos, juntas, em uma igreja sinodal. Não dá para ser sentinela de esperança sozinho. Não dá para acender a sua velinha ou a sua lanterninha e caminhar sozinho. É necessário caminhar junto. É preciso sempre ter alguém conosco. E nessa igreja sinodal se faz necessário assumir o compromisso de voltar às fontes da igreja ou a igreja, que nasce na comunidade, na ousadia que muitos, que apesar do medo e das perseguições, confiaram. Foi capaz de confiar. Né? E aí é preciso recuperar a voz profética, a atuação em comunidade vulnerável, a formação de discípulos missionários. E aí o sínodo trouxe muito isso. E esses 3 anos de preparação da realização do sínodo não foram fáceis. E não será fácil de agora em diante, agora que saiu o documento com indicativos para a implantação do sínodo. Né? Mas ainda temos um longo caminho a ser seguido, com muitos desafios. Mas a beleza é o movimento de nos colocar enquanto igreja a caminho, no sentido de sentinelas da esperança. De buscar algo novo, como a sinodalidade. Já nos desafia a não retroceder. Falar de sinodalidade agora não dá para parar. É necessário avançar. Agora, nós temos que fazer esse caminho do avançar. E a pergunta que talvez nós tenhamos que fazer entre nós: qual o caminho que até agora, nesses 3 anos, nós, enquanto vida religiosa consagrada, eu estou falando nós porque eu me sinto muito nessa caminhada, né? Estamos trilhando. O que eu tenho buscado? Né? E a vida religiosa precisa ser um sinal de esperança, como foi durante o processo do sínodo. Eu me recordo, e aqui eu vou trazer muito isto, os relatórios em preparação ao sínodo, no qual a atuação de muitas religiosas e religiosos foram verdadeiros luzeiros de esperança. Eu não consigo ver e não consigo encontrar outros relatos de escutas mais bonitos do que foi a experiência da vida religiosa escutando. Não os de dentro da igreja, mas os de fora. Para poder dizer que vocês conseguiram fazer, ou muitos de vocês conseguiram fazer, escutas em lugares aonde muita gente não vai. Escutas em lugares que muitas vezes, e aí a gente perpassa dizendo assim, mas eu escutei as nossas pastorais internas. Mas a beleza foi a escuta lá fora também. Eu ouvi um testemunho de uma religiosa que dizia assim, eu fui escutar o pessoal que vivem da prostituição. E aí elas disseram assim, o que a igreja quer saber de mim se a igreja não abre as portas para mim? Esse é o depoimento de uma religiosa que dizia isso, uma noite, numa live que a gente estava fazendo. E aí ela dizia assim, mas não é só a igreja a partir do Papa Francisco. E aí essa mulher profissional do sexo disse assim, se é o Papa Francisco, então eu vou dizer, porque eu tenho certeza que alguma coisa vai chegar para nós. Olha a diferença, Dom Joaquim Mol. Então, minha gente,
é necessário que a gente tenha também essa clareza e que a vida religiosa tem conseguido fazer, ser esse sinal de esperança, ser esses luzeiros, né? E aí eu queria também recordar muito a atuação das diversas religiosas e religiosos no sínodo como sinal de esperança. E aí eu quero fazer como sinal também de gratidão, tanto na primeira quanto na segunda sessão do sínodo, seja nas mesas de conversação, seja nos questionamentos, seja na resistência e até para se fazerem visibilizadas naquele recinto. Porque está num recinto onde Dom Ricardo está aqui, Dom Joaquim Mol sabe muito bem. E não é como questão de crítica só por criticar, porque a gente sabe que a nossa igreja ainda é muito masculinizada. E quando você traz outros grupos de não-bispos, que foi isso que nós escutávamos muito ali, não-bispos presentes nessas sessões, não caracteriza um sínodo, não caracteriza a representatividade da igreja. E a beleza de tudo isso é que o Papa Francisco ficava calado naqueles momentos. Mas depois ele fazia questão de dar uma resposta, e o Padre Miguel está aqui, sabe muito bem, de dizer assim: aqui está a representatividade do povo de Deus. Quantas vezes nós escutamos isto? E quantas vezes também nós escutamos alguns cardeais levantando e dizendo: eu não concordo, e dizia muito claro, não concordo que esteja aqui mulheres. Foi ou não foi, Padre Miguel? Agora, isso não tirou a beleza do que foi o sínodo. Isso não tirou a beleza do que foi aquela construção coletiva. Isto também não tirou a beleza da participação e da presença do discernimento do Espírito Santo de Deus num olhar na igreja naquele momento. E aí eu vou dizer por que eu estou dizendo isso. Porque, na verdade, a vida religiosa estava organizada ali nos bastidores e como presença viva naquele espaço. Foram momentos que, na primeira sessão principalmente, tinha um dia que a gente não saía nem para almoçar. A gente se organizava nos intervalos do almoço para poder pensar estratégias de como dialogar, como fazer ecoar o grito dos pobres, como fazer ecoar a questão da migração, como fazer ecoar o grito daqueles que foram abusados, que muitas vezes queriam não trazer esses temas. Mas a vida religiosa estava ali e nos fazia. E até como leigos, nós tivemos uma oportunidade de um amadurecimento muito grande, porque nós éramos chamados para poder fazer essa experiência junto, de dialogar junto. Então, não tem como não dizer que o sínodo não foi um momento de ecoar a dor dos pobres, o grito da terra, o grito das mulheres, dos migrantes, dos refugiados e daqueles abusados que nós vivemos. O pedido para romper com estruturas que não dialogam mais com o nosso tempo ecoou em várias vozes. A vida religiosa consagrada ousou, naquele momento, a trazer esses gritos também. Por meio de testemunhos fortes, mostrar onde estão atuando. E acrescento que, para muitos de nós, leigos, nos momentos que nós estávamos tentando desanimar, as religiosas nos chamavam para uma reunião e uma articulação e nos davam muita força naquele momento. E aí eu quero perguntar para vocês, muitos de vocês têm essa vivência comunitária. Por isso que ser sentinelas de esperança não dá para poder esquecer aqueles e os gritos que estão no dia a dia fazendo ecoar ao redor de vocês. É necessário olhar com quem vocês caminham. É necessário olhar o chão que vocês estão pisando. E por que eu estou dizendo isto? Porque muitas vezes tendamos a ficar parados somente no que deu certo e no que avançou, ou talvez no que não avançou. E eu digo que avançou porque estavam ali principalmente a vida religiosa consagrada, que durante 30 dias da primeira ou da segunda sessão souberam costurar as articulações para que não fossem esquecidas para a igreja, para que o rumo de uma igreja sinodal fosse possível. E é possível romper com estruturas mais fechadas para transformar em estruturas mais humanizadas. A sintonia da vida religiosa no sínodo foi contagiante e nos contagiou em muitos momentos.
Existe ainda um longo caminho a ser percorrido nesse sonho de igreja sinodal. Por isso, será preciso lidar com muitas pedras e desafios do caminho, como nos aponta o documento final. Porém, não é impossível. Por isso, nesse momento em que vocês estão vivendo esta assembleia eletiva, com espírito de ser sentinelas de esperança, é preciso também retomar a ousadia de Maria Madalena, que foi um texto que nos embasou muito durante o sínodo. A vida religiosa consagrada precisa disso. E eu queria trazer aqui algumas imagens das religiosas e dos momentos durante o sínodo. Isso foram momentos que talvez a gente não valorize, mas foram momentos muito fortes e que nos ajudou. Muitas religiosas ali presentes. E aí, tomando, por exemplo, inspiração Maria Madalena, eu quero chamar vocês, nesse momento, a recuperar aquele texto de Maria Madalena, porque para nós no sínodo também foi muito forte. Maria Madalena e Simão Pedro, discípulos que Jesus amava, cada um deles procurava o Senhor à sua maneira. Cada um tem o seu papel na história da esperança ou na aurora da esperança. E Maria Madalena é movida por um amor que leva ao primeiro amor e que a leva ao túmulo. Avisada por Pedro e os discípulos amados se dirigem ao túmulo. O discípulo amado corre com força da juventude, procura o olhar de quem sente primeiro. Mas quem sabe dá lugar ao mais velho, a quem foi confiada a tarefa de guiar. Pedro, oprimido por ter sido negado ao Senhor, guarda o encontro com a misericórdia do qual será ministro da igreja. Maria permanece no jardim, ouve o seu nome ser chamado e reconhece o Senhor, que a envia para anunciar a sua ressurreição à comunidade dos discípulos. E é por isso que a igreja a reconhece como apóstola dos apóstolos. A dependência recíproca entre eles encarna o coração da sinodalidade. E aqui eu quero dizer por que eu estou usando esse texto. E esse texto está lá no documento final do sínodo. Porque ela vai dizer que a igreja existe para testemunhar. Não dá para ser uma vida religiosa se não for para ser testemunha. Não dá para ser uma vida religiosa consagrada se não for para trazer os acontecimentos do mundo na vida cotidiana, na vida diária da comunidade de vocês. E essa noite escura que Maria Madalena rompe com medo, percebe como sentinela e depois sai às pressas para anunciar o ressuscitado, é feito a todos nós e a todas nós. Essa é a travessia de que fala o tema, que vocês vêm refletindo. É o momento que vocês estão sendo chamados a fazer essa travessia. E aqui eu recupero o João Guimarães Rosa, no Grande Sertão Vereda, que vai dizer que a travessia é um conceito central que transcende o simples ato de viajar. Fazer travessia representa o processo de vida, da jornada existencial com seus desafios, aprendizados e o encontro com a essência do real. Podemos utilizar a metáfora da travessia para simbolizar os momentos cruciais em nossas vidas, quando chamamos ou quando fomos chamados a abandonar a família, o desconforto ou o confortável em busca de novos horizontes. E aí diz ainda Adélia Prado, travessia. Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, e aqui a gente pode olhar como estruturas velhas, caducas, usadas, que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos, que nos leva sempre aos mesmos lugares. Quem sabe esse tempo de travessia não é o momento de tantas mulheres e homens consagrados e consagradas assumir esta forma de roupa que não cabe mais no nosso tempo. Esse modelo de estrutura que não dialoga mais com as vocações. É necessário fortalecer o caminho sinodal. Talvez esse caminho, essa viagem, será difícil para muitos de nós. O que sugiro é que nos levemos com dinamismo, com leveza, sem esquecer o primeiro amor. Sem esquecer por que vocês consagraram as suas vidas. Ou, quem sabe, ir para o interior de cada um de vocês e fazerem essa viagem que a Adélia Prado nos chama.
ainda falando de Adélia, quando ela traz no poema A Viagem. Ela fala sobre o medo de embarcar em um novo caminho e a esperança de encontrar algo diferente no destino. Outro ponto, que o sínodo foi um caminho de conversão. Não foi coisa pior para impedir que os carismas, vocações e ministérios para a missão. Mas como nós temos relações sadias em nossa caminhada? São perguntas que talvez vocês tenham que fazer. Dentro da vida religiosa, dentro da vida comunitária, qual têm sido as relações de conversão que vocês têm vivenciado? Nas vocações, nos ministérios, para a missão. Porque a igreja existe para a missão. Nós não podemos perder isso de vista. E como temos vivenciado essas relações no dia a dia? São relações sadias, mas também nós temos relações tóxicas que nos impedem que os dons e os carismas prevaleçam e desenvolvam. Como que vocês, na vida religiosa, têm vivenciado isso? E eu digo isso porque lá no documento final, no número 65, faz uma bela lembrança do caminho da vida religiosa consagrada que, a partir dos seus dons, carismas, deram origem a várias expressões de vida consagrada. Vida religiosa que é chamada a interpelar a igreja, a sociedade, com uma voz profética. E como hoje precisamos fazer ecoar tantas vozes da vida religiosa na nossa sociedade, também na igreja. E depois eu digo que, também no documento final, chamou a vida religiosa a investir na formação e a ajudar na formação dos novos presbíteros. E, além disso, o documento vai falar ainda, lá no número 162. A vida religiosa é chamada também a ajudar os cristãos leigos a ser um grande sinal. E esse é um grande desafio para o nosso tempo. Que as comunidades religiosas sejam, então, sinais de formação para muitos que precisam. E eu aqui, então, eu quero encerrar que o caminho sinodal vai nos animando também para esse desejo de aspectos constitutivos que nós precisamos de viver. Um desejo de prosseguir o caminho rumo a uma unidade, não a uma uniformidade, mas uma comunhão e uma participação. E com um ingrediente essencial que vocês trazem aqui também, que é a esperança. E eu encerro aqui recordando que um dos aspectos constitutivos da vida religiosa consagrada tem muito a ver com o tempo dedicado, desenvolvimento de uma espiritualidade sólida e permanente. É necessário que vocês tenham um olhar na sociedade, façam ecoar o grito dos pobres, mas também sejam capazes de viver a experiência de oração, de meditação e de contemplação. Ademais da convivência comunitária e da visão apostólica, o cultivo de uma intimidade com Deus, particularmente por meio do seguimento de Jesus ou do encontro com Jesus, que muitas vezes eu acredito que, não vou generalizar, mas por conta de alguns momentos nós temos perdido de viver essa experiência do encontro com Jesus. Faz parte da razão de ser. Por isso, minhas irmãs, meus irmãos, não é nada menos, nada mais do que sentinelas de esperança em tempo de travessia. Muito obrigada.